Não dá para ter 7 jogadores jogando mal e querer que o processo ande. Então, assim, o Vasco tem que acordar, porque senão é o que o Edu falou. Pode tomar uma pancada grande no final de semana. E pancada feia, que aí vai gerar uma crise Mas muito você acha grande que no uma clube. porrada do Flamengo, assim, amassando mesmo, como foi contra o Fluminense, mas acho que o Flamengo tem um peso maior. O Zé balança, Edu? Não, Não, Zé não balança, posso te não. falar? Não balança porque o Vasco deu um projeto pro Zé. É isso aí. Deu um Estamos projeto. falando em qual país, Não, Carlos não, não, Alberto? não. O Zé não balança. O Luxemburgo fala Posso de falar? projeto tem 10 anos. Não. Outros treinadores vão balançar. O Zé não, porque ele tem a confiança da diretoria, Da torcida oferecer também. um projeto e, assim, projeto com início, meio e fim. Mas Que não é aqui a ele gente que tem manda, mania. Carlos, é a Tudo bem, diretoria. mas ele. Se o Vasco hoje manda o Zé embora, vai cometer o maior erro da temporada. Mas quantas vezes a gente viu isso Vai acontecer? cometer. Olha o Anderson Moreira. Mas isso no Vasco não vai acontecer. É, o Vasco é raro acontecer isso, Porque tá? o Vasco vai ter trabalho e, assim, o Zé vai ajustar as coisas. Talvez chegando alguns reforços também para melhorar Quando? essas opções. Com que Quando a dinheiro? gente não sabe. Quando a gente não Cara, sabe. essas derrotas- Mas, só concluindo, Edu, o Zé recebeu um projeto. O Zé não vai balançar. Também acho que não. Pode ficar. Isso eu cravo aqui pra Torcedor você. vascaíno pode cobrar o dono da bola se ele balançar. Pode ficar tranquilo, assuma a responsabilidade aqui que eu cravo que o Zé não balança. Em hora nenhuma da temporada. Ele não vai balançar. Vai ficar até dezembro. Ele ainda vai ajudar muito o clube, que eu tenho certeza disso. Ótimo. Amém, que isso seja verdade. Essas derrotas, como a do Fluminense, essa vitória de ontem, da forma que foi, ela tem uma coisa positiva no momento da temporada, que é a urgência de reforços. Ela dá uma alarmada nisso. E como o Vasco está passando por um processo de investimento de fora, pode ser que acelere o processo para trazer alguém, sabe? Então, eu não acho que o Zé vai ser demitido. Desculpa. Acho que o Zé vai ter um tempo. Vasco perdeu 10 seguidas na Série B. tem Aí jeito, não, aí aí não tem tem jeito. jeito. Aí é fora da curva. Isso. Mas ele falou depois do jogo o seguinte: vamos focar nos objetivos. O time passou na Copa do Brasil, Sim. está classificado para Guanabara, que há muito tempo não classifica. Acho que é 3 ou 4 anos que não classifica. Até porque se ele joga bem e perde, a gente aqui hoje ia tá falando. Era porrada. A boa parte da imprensa ia dar porrada nele. O Vasco ficou fora das semifinais da Guanabara 2021, tá classificado. Sim. Tá classificado na Copa do Brasil. Então, Vascaíno, tá difícil, mas não tá desesperador. Fala, Zé. Nosso primeiro objetivo, que era a classificação entre os 4 no Carioca, foi alcançado e a gente agora parte com o segundo objetivo, que é avançar na Copa do Brasil. Sabemos que é difícil, nós queremos melhorar o rendimento do clube, do Vasco, nós queremos melhorar individualmente, mas eu vou te pedir desculpa, mas fazer comentários individuais eu prefiro fazer com o nosso grupo, até para a gente poder ver e analisar o vídeo e depois fazer uma análise um pouco mais abrangente do que foi o nosso jogo, coletivamente, também de jogadores individuais. Beleza, Zé. Ó, nossos meninos aqui, não tão meninos, um pouco meninos, menino. O que salvou o Vasco foram as 2 melhores contratações do ano, né? O goleiro Thiago Rodrigues e o Raniel, que finalmente, né, aos 25 anos ali, depois de todos os problemas pelos quais ele passou fora de campo, fora do futebol, parece tá se encontrando assim, tá começando, tá explodindo, atingindo o potencial que ele demonstrou ter aqui, ali no Cruzeiro, no São Paulo, no Santos. Finalmente o Raniel parece que tá decolando a carreira dele e o Vasco se classifica graças às atuações desses 2 jogadores, né, que chegaram para essa temporada, o goleiro e o centroavante. O Raniel já é um dos artilheiros, né, do Campeonato Carioca, e como bem disse o Martins, né, já inicia na Copa do Brasil fazendo gol. E a missão do Zé Ricardo, técnico do Vasco, vai ser, de certa maneira, porque ontem a gente tinha um time, né, de um lado o Vasco, com mais qualidade técnica. O time do Vasco tem mais qualidade técnica em relação ao time da Ferroviária. Mas alma, entrega, empenho, tudo isso quem teve foi o time paulista. Faltou tudo isso ao Vasco. E aí é a missão do Zé Ricardo. É a missão do Zé Ricardo construir esse tipo de trabalho, essa base no time do Vasco. Dar a esses jogadores também essa questão de ser competitivo, sabe? De ser intenso, de ter vontade, de ter fome de vitória, né? A palavra é uma expressão tão em moda aí agora, né? Fome de vitória. É preciso ter fome de vitória. Porque não é porque você é mais qualificado tecnicamente que você vai ganhar o jogo a hora que você quiser. Futebol não é mais assim. Ontem o Vasco tem que comemorar demais a classificação, porque não foi merecida.
Vamos ouvir o Zé Ricardo, então, que o Aiello acabou de citar aí, falando sobre as oscilações do time. Com paciência, com calma, com sabedoria, o Vasco vai seguir o seu planejamento. E aí, nesse momento, é entender que, como o clube está, o elenco está em construção, as oscilações elas vão ocorrer. Lógico que a gente não está satisfeito com tudo, pelo contrário, mas pelo menos a classificação para o Campeonato e essa primeira fase que a gente sabia que ia ser muito difícil aqui em Araraquara, pode dar um pouquinho mais de confiança para os nossos atletas. É interessante a leitura que ele faz, né, Martim? Que é uma leitura do futebol brasileiro também, como um todo, né? Todo time precisa de tempo para ser construído. Um time como o Vasco, que mudou praticamente o elenco todo e que tem o próprio Zé Ricardo como um treinador novo, mais ainda, né? E no futebol brasileiro você só consegue tempo com o resultado, né? Então precisa juntar as duas coisas. Por isso que ele diz, o importante é conseguir a classificação, porque assim eu ganho mais um tempinho para trabalhar, quem sabe, né? Verdade. As coisas vão se ajustando. Essa vitória de ontem fez o Zé Ricardo escapar de um tipo. Tem vários tipos, né? No futebol brasileiro é vasto esse catálogo, mas tem dois grandes tipos de demissão de técnico, né? A demissão por castigo, o cara perde um clássico, perde uma final ou é eliminado para um rival muito menor, alguém precisa pagar, né? Uma cabeça precisa ser entregue numa bandeja. Normalmente é a do treinador. O Zé Ricardo escapou dessa, mas ele ainda está sujeito a outra, que é a de correção de rumos, que é um pouco menos comum, mas também acontece, que olha, o time não está evoluindo, esse time não está acontecendo, a gente precisa trocar, e aí troca. Foi mais ou menos o que o Botafogo fez com o Anderson, né? O Botafogo da SAF já, né? O Botafogo do John Textor. A gente quer ir para um lugar que esse técnico não vai nos levar. O Zé Ricardo ainda precisa provar que ele é o técnico que vai levar o Vasco até o lugar que é onde o Vasco precisa chegar, que é terminar o ano, pelo menos, em até quarto lugar na Série B. Se ele conseguir entregar isso, se forem dadas a ele as condições para ele fazer isso, o ano dele, o ano do Vasco, estará resolvido. E ninguém combina essas coisas com o calendário, né? No fim de semana tem um tal de Vasco e Flamengo aí pelo Campeonato Carioca, né? Sim, e o Vasco vindo de 2 clássicos, né, com derrota no Campeonato Carioca, sendo que um deles, no primeiro tempo, muito ruim diante do Fluminense. Muito ruim, muito ruim. O Vasco fez um primeiro tempo completamente dominado, envolvido pelo Fluminense formado por jogadores reservas. Segundo tempo, eu acho até que o Fluminense tirou um pouco o pé e o Vasco melhora na partida, mas não foi suficiente para poder ameaçar o time tricolor. E ontem essa atuação muito, muito ruim do Vasco, né? E aí já tem esse jogo com o Flamengo, né? Então, como disse o Zé Ricardo, a vitória de ontem serve para gerar uma confiança, né? Elevar o alto astral dos jogadores, porque isso é fundamental também, né, no futebol. A gente sabe o quão isso é importante para você ter a qualidade, né, de um trabalho e ver o resultado acontecer. Posso fazer uma pergunta para vocês dois, Barreto, Aiello? Eita, rapidinho? Pode, não tem a garantia de resposta, mas vai lá. Tenta a tua sorte. Claro que clássico é diferente. Claro que clássico é diferente, o poder de mobilização das torcidas, do time, muda tudo, iguala as coisas, mas vocês lembram de uma distância tão grande entre Flamengo e Vasco como está hoje? Eu lembro, claro, 2019 teve aquele 4-4, mas ali foi um jogo com os dois times na primeira divisão. Vocês lembram na história assim, de a distância ser tão grande entre Flamengo e Vasco? Não. Não vou lembrar, não. Nem para um lado, nem para o outro. Nem do Flamengo para o Vasco, nem do Vasco para o Flamengo. Isso. Não lembro, não. Eu estou puxando aqui, realmente a diferença é muito grande, é muito acentuada. Se bem que assim, talvez o Flamengo de hoje não seja... O Flamengo de hoje é forte, muito forte, claro que é muito forte, mas em termos de momento, tá? O momento do Flamengo de hoje talvez não seja aquele momento de 2019. Sim, mas a gente fez estruturas muito diferentes. Você pode pensar em momentos, tecnicamente, vamos lá, estou fazendo aqui né? Tô rápido, né? Girando o HD aqui, né? E o HD já está meio gasto, mas vamos lá. Em 1974, quando o Vasco é campeão brasileiro, o Flamengo tem um time, está num processo de reconstrução, o Flamengo tem um time ruim. Mas os jogos não eram... Quando tinha um Flamengo e Vasco, você dizia assim, né?
Flamengo não tem nenhuma chance Tem contra o Vasco? Entrava aquela história do clássico é clássico e vice-versa. Né? O Flamengo do começo dos anos 80 tem o Vasco como um rival super indigesto. Muito. Né? Claro. Jogos Aquela dificílimos decisão pelo que teve Campeonato que ter 3 Carioca. jogos, né? E o ladrilheiro e etc. Sim, Tem tudo isso. Então, assim, por mais que um esteja no momento melhor, dava sempre a impressão de que o outro conseguiria incomodar de alguma maneira. Né? Verdade, estou tentando aqui puxar pela. Aí, nos anos 90, né? Aquele Vasco campeão de Libertadores, né? Vasco de Juninho Pernambucano, de Edmundo. Aquele 4x1 de 97 é Isso, né, isso. arrasador. Mas eu digo assim em relação a fora de campo mesmo, a quantidade de dinheiro fora de que cada campo, clube então. consegue movimentar. Fora de campo, Martim, aí é muito mais fácil de responder. Essa situação é inédita no futebol carioca. Fora esse de campo é distanciamento do Flamengo, muito né? mais fácil de responder. Aí sem medo de errar, sem medo de errar. A gente pode tentar dentro de campo, a questão da rivalidade e tudo mais. Agora, fora de campo, a estrutura, né, do que é o Flamengo. E aí é o seguinte, tá? A gente não pode só dizer que é a diferença entre Flamengo e Vasco. A diferença entre Flamengo e Botafogo, a diferença entre Flamengo e Fluminense, ela é acentuada. Ela é muito grande. O Flamengo, de fato, no Rio de Janeiro, ele se descolou dos outros 3. Ele está numa prateleira, né, numa prateleira bem diferente de Fluminense, Vasco e Botafogo, no quesito organização, no quesito investimento. Dentro de campo sempre pesa a questão da rivalidade. Agora, fora de campo, eu acho que o momento nunca foi tão diferente, né, entre o Flamengo e os outros 3.